Olá, aqui é o André Barros, no nosso Café com Money. Toda terça e quinta eu gravo um vídeo trocando uma ideia, compartilhando um pouquinho da minha estratégia. E esse vídeo que eu gravo aqui ao vivo, primeiro no Instagram, depois eu subo ele no meu canal no YouTube. Hoje eu estava pensando, né, o mundo do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, ele é marcado por uma série de imagens, né, animais, né, referências. Os mais comuns, né, o touro e o urso. A gente diz que o mercado está dominado pelos touros, né, quando o movimento é de alta. Né? As explicações são as mais variadas, mas uma delas é que, a mais comum, é que o animal, né, o touro, ele é um animal que ataca de baixo para cima, ou seja, ele levanta a sua presa, enquanto que o urso, que representa o mercado em baixa, ele faz um movimento contrário, né, de cima para baixo. O ataque dele, né, com as patas, ele vai no outro sentido. Então, esses dois animais aí talvez sejam os mais comuns, né, os que mais representam o mercado acionário. Obviamente, né, você tem os dois jogando o tempo inteiro, né, tanto a força de alta quanto o mercado de baixa. Eles estão sempre se interagindo nesse movimento. Em algum momento você tem o predomínio de um deles, né? Quando o mercado sequencialmente está em alta, você vê, é dito que a força está do lado dos touros e o inverso é verdadeiro, né? Mas não são os únicos animais que a gente encontra no mercado financeiro. Se a gente fizer um exercício, a gente vai encontrar uma série de outras figuras, né? Quando a gente vai para o cinema, né, o Lobo de Wall Street, outra referência a um animal. Quando a gente paga os impostos, né, o leão do imposto de renda, todo mês levando uma parte dos nossos ganhos. Aliás, recentemente tivemos aí a aprovação da alíquota de imposto de renda sobre os dividendos. Tem uma contrapartida sobre o ganho das empresas, de forma que em alguns casos isso acaba sendo atenuado e as próprias empresas se adaptam, né? Então os formatos de remuneração podem se ajustar. Enfim, né, o nosso assunto aqui não é destrinchar o imposto de renda, mas falar um pouco sobre essas alegorias, né, dos animais que a gente encontra no mercado financeiro. Os tubarões, que são os grandes investidores, os grandes fundos, aqueles que movimentam grande volume financeiro e que podem, de fato, com seus movimentos, causar estrago, né? Tal qual o tubarão, né, do mundo animal. E em contrapartida, no outro lado, e aí vem a nossa conversa de hoje, estamos nós, né, os sardinhas. Claro, né, cada investidor tem o seu nível de investimento, mas a imagem, né, a figura do sardinha no mercado financeiro tem muito mais um lado negativo do que positivo. Que elementos, né, que atributos são colocados ou são buscados na imagem do sardinha, ou do animal, né, da sardinha, para configurar esse apelido? Bom, primeiro deles é o tamanho, né, a força. Comparativamente com um tubarão, uma sardinha isolada, ela tem um impacto muito menor, tem um dano muito menor do que um tubarão no mercado. Então essa é a primeira e óbvia referência. Porém tem outras, né? A quantidade de sardinhas, né, e como elas se movimentam sempre em cardume, sempre em grupo, é outro elemento que configura aí esse apelido. E um lado negativo, né, que o mesmo movimento de manada, ou melhor, né, de cardume, que a sardinha usa para se proteger, para se defender, também é o seu ponto fraco. É um dos. Né, imagina um pescador, né, uma rede, coleta uma quantidade de sardinhas muito grande, né, você não pesca sardinha uma a uma. E é exatamente o comparativo com o outro animal, né, o tubarão. Então, nós temos aí essa percepção muito negativa do que é ser um sardinha na Bolsa, do que é ser um investidor pequeno na Bolsa. Agora, né, e aqui fica a nossa reflexão de hoje. Será que é tudo ruim quando você
é um pequeno investidor? Quando você recebe essa classificação, né, de sardinha, será que isso é necessariamente ruim? Bom, claro que existem alguns elementos que não dá para escapar. Sim, o sardinha tem menos poder financeiro, a força de uma sardinha é muito menor. Claro, você tem limitações de conhecimento, limitações técnicas, limitações de tempo, né, e de como você pode operar, ou melhor, né, na verdade, limitações em como operar, que eu digo no sentido de força, né, de movimentar, de poder de movimentar o mercado se estiver sozinho, né? São realmente fatos. Agora, por outro lado, tem também uma série de outros elementos que são muito positivos. São elementos que acabam, se a gente olhar de maneira inteligente, eles podem ser positivos em relação ao pequeno investidor. Nós temos algumas vantagens que o grande investidor não tem. Agora, aí que vem a ironia, né? Todas as nossas vantagens, elas são também desvantagens. O que eu quero dizer é que elas têm os dois lados, né, da moeda. Elas podem tanto nos beneficiar quanto podem nos prejudicar. E aqui eu vou citar algumas, né, que a gente precisa olhar com atenção. Da mesma maneira em que ser um sardinha naquele aspecto é positivo, aquele mesmo aspecto pode, se mal utilizado, jogar contra nós. Por exemplo, né, comparativamente com um tubarão, né, com um grande investidor ou com um gestor de um grande fundo, qual poderia ser uma vantagem que a gente poderia lembrar? Bom, a primeira delas, né, é que nós podemos usar o nosso pequeno volume a nosso favor. Quando um grande investidor precisa comprar ou quer montar uma posição, dependendo do tamanho dele, ele vai interferir no preço do mercado. Mais ainda, né, ele vai talvez até tornar essa operação inviável, pelo menos de uma forma eficiente, né? Muitos deles precisam fazer uma alocação ao longo do tempo, precisam dividir essas entradas. Os investidores menores, né, os sardinhas, eles não têm essa limitação. Um movimento nosso, por maior que seja o nosso capital, comparativamente com um grande fundo, ainda assim não vai ter esse poder de mexer no mercado, ou vai ser muito pequeno esse impacto. Mesmo quando você pega grandes investidores, né, o maior investidor, pessoa física do mercado, né, ele sim começa a se aproximar de uma posição de um fundo pelo tamanho do capital que ele movimenta, o tamanho do patrimônio que ele tem. Mesmo assim, ele ainda não tem sozinho esse poder, né? Agora, voltando para o nosso universo, essa facilidade de entrar e sair do mercado sem ter impacto nos preços, ela também pode ser ilusória. Ela pode ser ilusória na medida em que, ao não ter essas limitações, nós podemos também deixar de lado alguns benefícios. Por exemplo, entradas parciais. O mesmo movimento que um fundo faz por necessidade, para nós ele pode ser feito por oportunidade. Ao invés de fazer uma alocação de forma rápida num único dia, comprando numa única janela do mercado, você pode, e até é recomendável, que você distribua essa alocação. Seja no mesmo ativo, então eu tenho Petrobras, quero entrar em Petrobras e posso dividir isso em várias entradas, esperando janelas melhores, aí sim fazendo um preço médio que é positivo, para você montar a posição na carteira, ou também quando eu olho a carteira como um todo, e aí ao invés de eu fazer quebrar o mesmo ativo em várias entradas, eu divido a carteira em várias entradas. Então, imagina que você tenha o objetivo de ter 10 ações na carteira. Por que você vai comprar todas no mesmo dia? Salvo seja uma mega oportunidade, mas mesmo assim, né, as janelas podem se mostrar mais interessantes depois. Você pode ir fazendo esses movimentos, que aliás é como eu faço na carteira Money Maker. Ao invés de eu entrar nas, digamos, 10 posições que me interessariam, a cada semana eu faço uma entrada que eu vejo como de maior oportunidade. Em alguns momentos,
menos comum, mas também acontece, mesmo essa entrada, esse ativo, eu divido em 2 ou 3 movimentos. Uma semana, metade, mais à frente, uma segunda metade, até completar a nossa alocação. Então, veja só, né, no primeiro extremo, né, a gente olha para o investidor, para o grande investidor, e percebe um desafio que ele tem, que é fazer grandes alocações sem que isso mexa no preço do mercado. Ou fazer grandes alocações com que ele tenha volume para comprar. Se esse grande fundo vai comprar uma pequena empresa ou vai querer uma participação numa small cap, em alguns casos ele é obrigado a fazer essa alocação gradativa. Ou no IPO, né, seja como for. Esse desafio que o grande investidor tem, nós não temos, porém, o fato de ser uma vantagem para nós não deveria nos bloquear de pensar nesse benefício de fazer entradas parciais. Então, uma vantagem mas que não deveríamos deixar de olhar para o benefício que é fazer esse preço médio saudável, né? Que é quando você já tem um objetivo definido de alocação e você faz o médio dentro daquela alocação definida, porém se beneficiando do tempo, entrando pouco a pouco, conforme janelas de oportunidade se apresentem. Então essa é uma vantagem que nós temos. Podemos jogar na alocação imediata, porque o nosso volume é pequeno, relativamente ao grande fundo, porém vale a pena aproveitar esse benefício, que são as entradas parciais. Um outro ponto, né, que a gente pode considerar é que nós não temos as restrições de um grande fundo. Restrições agora falando do ponto de vista perfil do fundo, estatuto, limitação da CVM ou coisas que o valham. Se você, em determinado momento, julgar que vale a pena estar 100% líquido, você pode. O percentual que você vai ter em ações, ele pode ser ajustado a qualquer momento, sem que você precise cumprir com esse estatuto, né? com esse perfil pré-definido. Agora, de novo, né? Veja como isso pode se configurar em uma armadilha. O fundo tem isso como uma obrigação, porque ele precisa entregar o que ele promete aos seus cotistas, porque ele precisa se posicionar em relação a um perfil que ele vai comercializar no mercado, até por regulamentação, para que o cotista não seja lesado, né? Então, existe essa definição por parte de cada um dos fundos disponíveis no mercado. Isso que parece num primeiro momento, ou melhor, que é num primeiro momento uma limitação, e que para nós não é, para nós pequenos investidores não é uma limitação, se nós não tomarmos cuidado e abusarmos, isso joga contra nós mesmos. Lembra que eu falei em outras conversas sobre a necessidade de darmos foco a uma estratégia? Essa liberdade que temos, né, não temos um estatuto nos governando, sim, é positiva, porém a flexibilidade exagerada, ela vai acabar gerando um efeito contrário, né? O extremo dela é a falta de rumo, é você dar tiro para todo lado e no final do dia não falar com ninguém, não conseguir ter, ou melhor, você não conseguir saber qual é o caminho mais adequado para o seu perfil ou qual é o caminho que dá o melhor retorno. Então, né, aqui de novo, temos uma vantagem, essa flexibilidade, essa liberdade de atuar, que ao mesmo tempo ela também ela pode trazer consigo um risco, perda de foco, perda de rota, falta de claridade ou falta de entendimento do que funciona para você. De novo, né, temos um benefício, flexibilidade quase que total, podemos ir de 0 a 100 a qualquer momento, porém, se exagerarmos nessa flexibilidade, perdemos um benefício, que é o da coerência, consistência, transparência de resultados para nós mesmos.
É quase como se a gente precisasse também nos encarar como os próprios cotistas da nossa carteira, do nosso patrimônio. Como é que a gente vai responder a nós mesmos, né? Deveríamos ter esse controle, né? Um outro ponto é que a gente não precisa demonstrar genialidade, né? E aqui talvez a vantagem exista, sim, não tem uma contrapartida. O fundo, né, de uma certa maneira, ele não só vende performance, como ele também vende a figura do gestor que está por trás dele. No final do dia, você não só compra o histórico da performance, da gestão de risco, da governança, mas você também está levando, e talvez seja o principal, quem são as pessoas que estão ali contigo? Quem que vai estar daquele ponto que você entrou no fundo em diante te acompanhando? Aqui quando eu falo genialidade, não estou falando só no sentido de autopromoção, mas no sentido também de confirmar e reconfirmar a qualidade daquele gestor. Eles, de uma certa maneira, e aí os recursos são variados, né? As cartas que escrevem, a presença nas redes sociais, os encontros, os roadshows que eles fazem com investidores, a conversa um a um para poder mostrar e passar essa confiança. E aqui talvez eu tenha usado a palavra genialidade de maneira extrema, né? Não necessariamente eles precisam passar genialidade, eles precisam passar confiança, precisam passar segurança. De uma certa maneira, nós investidores comuns estamos lidando conosco mesmo. Então não temos essa necessidade, não precisamos defender uma imagem em relação ao mundo exterior. Aqui, obviamente, isso te dá a tranquilidade de não ter que lidar com o ego, né? Você pode assumir erros de maneira menos dura consigo mesmo, você não vai ter a cobrança diária se a performance não for tão boa quanto o benchmark do mercado. Agora, você precisa ter benchmarks, né? Ainda que sejam diferentes do mercado, ainda que sejam, e é até recomendado que sejam benchmarks ligados ao seu perfil. Você também precisa ter um cuidado, né? Porque se por um lado você não tem a quem prestar contas no mundo exterior, né? Você precisa prestar conta a si mesmo, então não se pode escorregar para o lado da negligência em relação à performance. E também precisa se tomar um cuidado, porque quando a gente começa, e hoje todo mundo está presente nas redes sociais, quando começamos a falar de investimentos, começamos a compartilhar nossas ideias, nossas carteiras, nós começamos a trazer uma necessidade que não precisamos, que é de autoafirmação dessas posições. E aí perdemos essa vantagem, né, que é a vantagem de podermos mudar de posição, se assim encontrarmos fundamentos, né? Quando você coloca essa exposição, que para um gestor de fundo é necessária, né, ele precisa prestar contas, você não precisa. Mas quando você cria essa situação no mercado, ao ir nas redes sociais, você cria uma necessidade de autoafirmação que não existia. Então fica muito mais difícil para você mesmo revisar posições. E isso no mercado acontece. Você vai ter momentos em que as suas teses vão precisar ser revisitadas. Você vai precisar mudar de posição, ajustar o seu rumo. Então, cuidado ao criar uma necessidade que você não tem. Alguns, inclusive, tomam a decisão de não compartilhar os caminhos que escolheram. Conversam, discutem, apresentam ideias, mas não divulgam aquilo que estão fazendo. Isso é, de uma certa maneira, saudável. Talvez seja uma alternativa, talvez seja um caminho, né? Aqui tem um outro ponto que a gente olha de maneira como se fosse uma desvantagem, né? Falta de tempo. Em geral, o sardinha, né? O investidor pessoa física, ele não está dedicado ao mercado de maneira integral. Ele tem uma outra atividade.
É um advogado, é um médico, é um engenheiro, sei lá, um comerciante. Ele usa o mercado financeiro, seja porque ele gosta, né, porque ele tem esse hobby, pode ser um fator, mas principalmente porque ele vê ali uma oportunidade de maximizar seu retorno, né? Ele tem a fonte de renda dele é outra, ele aproveita para rentabilizar as sobras, né, que ele tem, criar a sua independência financeira na Bolsa de Valores, o mercado financeiro. Porém, né, ele não tem o tempo, ele não consegue conectar às 10 da manhã e acompanhar o pregão online. No primeiro momento, isso parece uma desvantagem. De certa forma, se você olhar só sobre o ponto de vista de acúmulo de experiência e conhecimento, né, dedicação a estudos. Mas isso se pode compensar. O outro lado da moeda, e aí principalmente para o investidor pessoa física, o fato de não estar conectado na bolsa o dia inteiro é positivo. Veja bem, né, nós não temos a mesma experiência para controlar o nosso emocional, nós não temos ainda a mesma bagagem. Se ficarmos expostos ao sobe e desce dos tiques das ações na tela do home broker, é muito fácil que isso se converta em um cassino, né? Então a nossa navegação, ela sai do mundo dos investimentos e passa para o mundo do jogo de uma maneira muito rápida. Então tome esse cuidado, né? Aproveita a vantagem de que olha para essa falta de tempo como uma vantagem. Então, sim, você vai precisar encontrar tempo para acumular alguma experiência, conhecimento, e o fato de não ficar conectado na bolsa pode te fazer bem, pode te fazer antecipar os seus movimentos. Hoje eu tenho tempo para acompanhar o mercado, e o interessante é que quando eu fiz a transição, e no primeiro momento, quando eu comecei a ter o tempo todo livre para acompanhar a bolsa, eu não tinha mais as 12 horas de trabalho diárias no mundo corporativo, a minha performance ela caiu. O primeiro momento ele foi ruim, porque você começa a questionar suas escolhas ao ver movimentações que às vezes ao final do dia ou ao final de 2, 3 dias não eram nada, eram somente e puramente ruído. No início, antes, né, de eu ter esse tempo livre, o que eu fazia era organizar as minhas ordens e colocá-las com validade para a semana inteira. Se eu estava convicto daquela escolha, ainda que depois de uma compra o mercado seguisse caindo, ou depois de uma venda o mercado seguisse subindo, aquela entrada ou aquela saída para mim era positiva, então está ótimo. Eu podia me dedicar à minha carreira profissional, enquanto que as minhas boas oportunidades já estavam mapeadas, já estavam esperando o mercado chegar nelas. Era bem efetivo. Perdi uma parte dessa eficiência e retomei depois ao conseguir fazer essa gestão do tempo de tela. Pensa nisso, pode não ser a desvantagem que parece num primeiro momento. E aqui, né, temos um outro ponto, né? Ser sardinha não te tira o benefício de ser um tubarão também. Meio estranho, né? Mas se você sabe escolher bem os seus fundos de investimento, né? Se você estuda, entende o perfil, entende o seu perfil e conecta com esses fundos, você pode navegar junto com os tubarões sem ser um tubarão. Né? Você se converte, como é que aquele peixe, né? De um sardinha você vira uma rêmora, né? Navegando ou nadando junto com os tubarões. Então, o fato de sermos pequenos peixes nesse mercado, nesse mar, não elimina o benefício de acompanharmos os grandes tubarões. Então, sim, é possível fazer esse tipo de... ter esse benefício. Então, veja que passamos aqui por alguns pontos, né, interessantes, e o último deles, né, que talvez conecte com os demais, a gente pode abraçar o que eu chamo de o lado bom da ignorância.
Quando você é um peixe pequeno no mercado, quando você é um sardinha e você tem consciência das suas limitações, você trabalha para compensá-las. Então, você sim sabe que tem pouco tempo, você sim sabe que tem pouco conhecimento, sabe que não tem previsibilidade do futuro, então você cria estratégias que te ajudem a compensar isso. Foi o que eu fiz quando eu criei a estratégia Money Maker. Foi pensando nesse investidor, né? No investidor comum, pessoa física. Ou então, se você tem a consciência de que tem dificuldade mesmo com uma estratégia definida, ou até junto com uma estratégia definida, você pode se valer do benefício de estar ao lado de um grande fundo de investimentos. É uma outra maneira de você se beneficiar dos grandes, sabendo escolher com quem você vai estar nadando nesse mar. Então, o valor da ignorância, né, e eu falo sobre isso em um outro vídeo que está lá no canal no YouTube, ele também te obriga a buscar conhecimento de forma contínua. Então, se você tem essa consciência, não significa que você vai comemorar o fato de não ter o domínio sobre os temas, mas você vai ter a consciência de que você não tem e vai buscá-los. É outro benefício dessa percepção clara de qual é o seu tamanho no mercado, quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas. Né? Dessa maneira, você consegue ter uma performance muito melhor. Então, na conversa de hoje, né, eu lembrei alguns animais que ilustram o mundo da Bolsa, para a gente chegar nesse, né, que é o pejorativamente chamado de o sardinha. E aqui o que eu tentei mostrar é que, sim, é importante termos consciência que somos pequenos investidores, mas, ao mesmo tempo, entender que podemos ter vantagens ao sermos pequenos investidores. O mesmo sardinha que pode ser pescado às toneladas se ele não se cuidar, ele pode ter boa performance se ele entender as suas limitações, se ele souber navegar com base nelas. Então é isso, acredito de verdade que nós podemos ter uma performance tão boa quanto a de muitos profissionais do mercado. Foi por isso que eu criei a estratégia Money Maker, para mim e para quem me acompanha aí ao longo desses 6, né, no momento que eu gravo esse vídeo, já completei, né, setembro, 6 anos em que eu compartilho a estratégia Money Maker. E os resultados mostram que sim, é possível. Basta que a gente entenda as nossas limitações e não use elas como obstáculo, mas sim como uma grande vantagem nesse mercado, nesse mar. É isso, vamos juntos!